6 horas mais 26 minutos desta manhã de segunda-feira, dia 20 de novembro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Tivemos já o nosso momento da madrugada, o nosso culto da madrugada aqui com os nossos queridos pastores. Conosco aqui o pastor Edson Souza, que trouxe a palavra, foi usado pelo Espírito Santo do Senhor para trazer essa palavra maravilhosa da parte do Senhor. Também o nosso querido pastor Alcilésio Pedro dos Santos, aqui conosco, Fabiano Polonini, e também nosso querido pastor Aníbal Neri. Agora, a partir de agora, nós iremos adentrar um pouco na palavra, né? Conversar um pouco mais sobre a palavra que foi lida. A palavra foi lida em 2 Tessalonicenses 2:7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um, que agora o retém, até que do meio seja tirado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós cumprimentamos a você aqui nesse pós-madrugada, você aqui nos acompanhando, participando conosco através da Rádio Manaim, os irmãos também na TV Manaim, canal 26 da Parabólica, e a você também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você estará participando conosco também através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Participe, deixe a sua mensagem, né? A sua participação, comente aqui sobre o assunto, né? Que será trazido, a palavra que foi lida também. Você pode participar, não esqueça de dar o seu joinha e verificar se você está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Se não, se inscreva, ative o sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Pastor Edson Souza, querido, o senhor que trouxe a palavra, né? O tempo ali na madrugada a gente sabe que é um pouquinho curto, né? Ali o tempo, né? Os irmãos têm que sair para o trabalho e agora a gente vai falar um pouco mais da palavra. O senhor terá um pouco mais de tempo aí para o senhor também, os pastores, né? Cada um na sequência aí, nós vamos aprofundar um pouco mais nesta palavra maravilhosa do Senhor Jesus nesses tempos tão difíceis, né? Estamos próximos de ser tirados, né, pastor? Graças a Deus, né? Graças a Deus, Pai do Senhor, Elias, Faé, Aníbal, Alcilésio, Fabiano e todos os irmãos que participam conosco. A paz do Senhor Jesus. E é exatamente isso. O que alimenta e fortalece a igreja nessa hora é a ação do Espírito Santo. Pense comigo, Elias. Pense comigo, irmãos. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, o que seria hoje da nossa vida? A gente observa aqui num texto do Velho Testamento, que é a retirada do Espírito Santo da vida do rei Saul, o primeiro rei, não é verdade? E aí, o que aconteceu? Ele simplesmente foi à loucura e tirou a sua própria vida. Sem o Espírito Santo na nossa vida, na vida do homem, mesmo aquele que ainda está perambulando por aí, o Espírito Santo que está querendo convencer do pecado, da justiça e do juízo. O homem, ele entra num processo de, não sei se é essa a palavra certa, mas vamos lá, animalização. O homem entra num processo de completamente irreconhecível. E aí a gente vê o amor de muitos se esfriando por causa da multiplicar a iniquidade e os tipos de crime, os tipos de loucura que a gente se depara no presente momento nosso. A gente vê assim, isso é um ser humano que está fazendo? Não é difícil? O que flui da cabeça, o que resulta em atos, são coisas muito difíceis. Mas, como está escrito aqui, né? É o homem do pecado, é o filho da perdição que se manifesta. Mas a gente vive um tempo de oportunidade, porque a luz está resplandecendo, o Espírito Santo está batendo nos corações, tá batendo a porta. E o que é importante nesse contexto todo? A igreja de Deus, ela tem uma missão. Primeiro, a igreja de Deus, ela está resistindo a tudo isso, porque ela tem o Espírito Santo. O Pentecostes aconteceu, se alguém ainda não sabe, o Pentecostes aconteceu e é verdade, e é o motivo da nossa resistência, o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então, a igreja de Deus, ela tem uma missão nessa hora, sabe, Elias? Que é refletir a imagem de Jesus, é resistir pela palavra revelada, é anunciar as profecias,
do Senhor com ousadia, porque o Espírito Santo dá isso. Nada de palavras de persuasão humana, nada de conhecimento e infindáveis fábulas humanas, não, mas revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu, né, para mostrar as coisas que brevemente é onde aconteceu. Eu falo aqui de Apocalipse, né, capítulo 1, verso 1. E você pega João 14, 26, onde nos fala do Espírito Santo Consolador que viria e que hoje já veio. A função do Espírito Santo é nos fazer lembrar da palavra do Senhor e nos dar entendimento. Palavra revelada. Por que palavra revelada? Porque toda injustiça se opera porque não reconhece lei e quer passar por cima de tudo. Mas Deus, que estrutura todas as coisas e nada foge ao controle da sua mão, Deus preparou todas as coisas e vai contendo, porque o dono do tempo é Deus, o dono de tudo é Deus. Então ele faz isso por amor à igreja, por amor aos seus servos em toda a face da terra, por fidelidade consigo mesmo ao seu projeto, não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele cumpre fielmente o seu projeto. E no cumprimento desse projeto, ele deu o Espírito Santo através... Jesus morreu, derramou o seu Espírito, derramou o seu sangue e em seguida veio o seu Espírito Santo para fazer com que a igreja resista. Resista como? Na força? Não. Resista na revelação. Resista na boca e na pregação de todo dia com palavras infindáveis. Não. Com a doutrina, a sã doutrina, o que o Espírito Santo vai revelando. E a igreja resiste. A igreja resiste assim. Então, eu já finalizo aqui para os demais pastores continuar nessa nossa conversa saudável, espiritual aqui nessa manhã, dizendo o seguinte: o Espírito Santo na nossa vida, ele é essencial. Por isso que você acha escrito que nós somos templo dele, templo do Espírito Santo que está em nós, para nós resistirmos. Porque se não for o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo para nós resistirmos, o que seria de nós? O que será de nós? Nós vamos facilmente ser derrotados e seremos envolvidos aqui na apostasia, seremos envolvidos no pecado, na operação do erro, do engano, e ficaremos completamente sem direção. Mas o Espírito Santo da nossa vida, ele vivifica a palavra, ele traz a palavra revelada. E a palavra revelada é que nos faz resistir à operação das trevas, à operação da injustiça, à operação do engano. A palavra revelada... ela vem viva, né? Vem viva. E aí, meu irmão, a gente entra com um outro benefício que muitos têm se esquecido e não podemos esquecer. E quando eu falo muito, eu estou falando do nosso meio. Eu não quero jamais falar para ninguém de fora, mas eu falo para quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito tem dito. Dons espirituais. Dons espirituais é uma operação do Espírito Santo na vida da igreja permanente até o arrebatamento, né? Então é o Espírito Santo que vai santificando a igreja para ela resistir. E dons espirituais faz parte disso, porque nesta operação do mistério da injustiça, o Espírito Santo vem com a operação celestial e revela, porque está falando que é mistério, né, da injustiça. Tem muita gente não entendendo o que está acontecendo, mas o Espírito Santo claramente diz: isso não é do Senhor, isso é apostasia, isso é o combate do mal contra Deus, isso é o combate das trevas contra a luz. O Espírito Santo revela. Então, dom espiritual na vida da igreja é exatamente para a igreja não ficar confundida. É como aquela revelação que Pedro teve: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi uma declaração humana, foi uma revelação de Deus na vida dele. O Espírito Santo na vida da igreja, com dons, alumiando a palavra, dando clareza, fortalecendo o amor, fortalecendo a fé na vida da igreja, nos faz vencer. Então, é uma operação que nós precisamos muito, senão não seremos igreja. O Espírito Santo da nossa vida. Por isso o batismo com o Espírito Santo na vida do servo do Senhor e a manutenção, todo dia, oração, busca ao Senhor, entrega ao Senhor, para que o Espírito cada dia possa falar mais conosco, é essencial para nós resistirmos até que do meio sejamos tirados o arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Pastor Aníbal Nery, pastor Edson Souza, né, falando sobre o Espírito Santo, né? E foi louvor, né, depois ali da palavra, o Espírito Santo
fala à sua igreja. Graças a Deus, né? Pastor Aníbal, o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, mas também Louvado seja terá o nome o do tempo Senhor. que será tirado, né? E como o Sim. pastor Aníbal Nery, como o pastor Edson Souza começou me perguntando o que seríamos de nós se não tivéssemos o Espírito Santo hoje. Amém. Pai, mais uma vez a paz do Senhor a você, Amém. aos companheiros aqui, pastor Alcilésio, pastor Fabiano, pastor Edson, os irmãos, pastores, obreiros e visitantes, né? Aqueles que nos ouvem através desses recursos que o Senhor colocou à nossa disposição. Cumprimento a todos também com a paz do Senhor. Olha, a riqueza do texto aqui, aliás, a palavra, toda a palavra é uma riqueza grandiosa e maravilhosa, né? O pastor Edson, ele já fez aqui as colocações deste preparo para o arrebatamento. É um preparo. Nós estamos vivendo um momento profético que não se alcança sem a operação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo revelar aquilo que está oculto aos olhos do homem. É o mistério da salvação, e onde o Senhor nesta hora opera, revelando o Senhor Jesus, revelando o mistério, abrindo os olhos do homem, preparando e mostrando principalmente o relógio profético. O texto aqui no capítulo 2, de segunda carta aos Tessalonicenses, ele inicia dizendo: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nós teremos uma reunião, pastor Edson, Graças a Deus. com o Senhor. Aleluia. Né? Nós reuniremos com Ele na glória. E aqui o Senhor fala de uma esperança. O Senhor termina este capítulo, aqui, o encerramento desta parte, né, no versículo 17, diz assim: console os vossos corações e conforte em toda a boa palavra e obra. Então, é um consolo do Senhor. E aí nós lembramos de uma coisa. O Senhor nos deu uma palavra. O Senhor nos deu uma mensagem. A palavra que o Senhor nos deu, Maranata, é uma mensagem. Maranata é esperança, Maranata é salvação, Maranata é consolo, Maranata é a volta gloriosa e maravilhosa do Senhor Jesus. Maranata significa o Senhor vem. Então, aqui o texto ele vai falando deste momento anterior ao Maranata, a volta do Senhor Jesus, e vai falando então de tudo que vai acontecendo. Então, a apostasia, a batalha aqui é clara entre verdade e mentira. Vejam, o texto, por exemplo, no versículo 9, ele diz que a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aí a palavra continua no verso 10, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, qual é o amor da verdade? O amor da verdade é o Senhor Jesus, que nos salva, que nos tirou das trevas, como o pastor Edson bem lembrou, para a maravilhosa luz. Meus irmãos, a escola bíblica dominical, ela tem sido um norte para nós. É a operação do Espírito Santo, é uma direção para este tempo profético. Nós estamos meditando e nos preparando para o momento do arrebatamento da igreja. Teremos o evento Trombetas e Festas, agora no próximo domingo, às 11 horas da manhã. Será transmitido e também presencialmente estaremos nas igrejas. Mas todo esse preparo, toda esta bênção, ela vem porque o Espírito Santo está dizendo para nós o momento profético que nós estamos vivendo. O relógio profético de Deus, ele está apontando para a volta do Senhor Jesus, e a igreja fiel do Senhor não tem dúvida nessa hora a respeito da volta do Senhor Jesus. Pastor Aníbal, o verso 10 aí, que você acabou de citar, né? Os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, não receberam ou não recebem hoje porque não querem.
Exatamente. Porque Deus, ele envia o seu Espírito. Aliás, o Espírito, eis que estou à porta e bato. Não receberam porque não quiseram. Porque às vezes a gente vê assim, ó, mas isso não quer dizer que Deus selecionou um e outro. Não. Não. O pastor Edson é evangelista, hein? Ó, não receberam porque não quiseram. Se você que está ouvindo quer, receba agora. Agora. É isso aí. Sinal que não foi dado, né? Receba agora, isso aí. exatamente. Muito bem lembrado. Não receberam. O texto está aqui, mas a esperança, nós estamos aqui meditando, testemunhando daquilo que o Senhor fez e tem feito no nosso meio, exatamente para a salvação nossa e daqueles que estão nos ouvindo também. E quem não quer, o verso Espírito 11 Santo. vai acontecer, né? Os que não querem, então vai vir a operação do erro para que creiam na mentira mesmo. Exatamente. Quem não quer. Então vamos lá. Lembrando aqui que nessa direção da escola bíblica vem ali sugestões de textos. Pregamos, né? Domingo à noite nas igrejas, sim. Pastor Polonini, pregamos e tal. Um dos textos de ontem, ele está diretamente ligado àquilo que eu ensino, àquilo que é a escola bíblica e àquilo que foi lido aqui e pregado nessa manhã também. Né? Um dos textos diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, olha a esperança de salvação, né? E Cristo te esclarecerá. E outro texto que está lá é o próprio verso 4 aqui, desse capítulo mesmo. Também. O qual se opõe e levanta tudo quanto se chama Deus. Exatamente. É uma das sugestões, está lá. Exatamente. Então é o seguinte, e Cristo te esclarecerá. O que é isso? Você está no escuro, está nas trevas, profeticamente, às vezes o homem se angustia, o que está acontecendo? O pecado, destruição de famílias, tudo que vai acontecendo em volta dele, mas aqui o Senhor, então, ele lembra uma coisa, Cristo esclarecerá. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor revela o Salvador, revela o Senhor Jesus, que esclarece, que deixa clara todas as coisas. Aí quando você está em Cristo, né, há esperança da glória. Quando você está em Cristo, há também, irmãos, uma bênção gloriosa, porque o homem sabe o que é família, porque o Senhor esclarece todas as coisas para ele. O Senhor sabe, o homem sabe para onde ele está indo, onde é que ele está, para onde ele vai depois da morte, da partida ou depois da volta do Senhor Jesus. Mas eu queria finalizar aqui com o versículo 8 do texto que foi lido, né, do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, que diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O assopro da boca do Senhor é o toque da quarta trombeta. Glória. Este é o assopro do Senhor, é o toque da quarta trombeta. Haverá o assopro e ali aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Por que que aniquila? Porque você não vai viver mais. Se você está em Cristo, você será arrebatado e nunca mais verá a morte, nunca mais verá o sofrimento, porque na eternidade não há pranto, nem dor e nem clamor. Então, esta benção, o assopro do Senhor, o toque da trombeta, da quarta trombeta, vai te levar e me levar para a eternidade. Aleluia. Glória a Honra e Deus. glória do nome de A igreja é tirada quando Jesus vem no esplendor da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pastor Fabiano Polonini também, a contribuição do senhor também nessa manhã e nessa palavra maravilhosa, né? Maravilha. Graças a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, Elias, Faé, aos demais companheiros aqui presentes, aos que participam conosco, tanto da madrugada quanto do pós-madrugada. Paz do Senhor a todos. São textos na palavra, especificamente o texto da mensagem hoje, que são alertas, né? O Senhor, ele emite os seus alertas. Ele não exerce o juízo sem antes exercer a misericórdia, né? Até ouvimos esses dias em uma das lives
que estão ocorrendo desde quarta-feira sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, que fica até o convite aí para que quem nos assiste aí, se não ouviu as lives, não assistiu as lives, possa voltar lá quarta-feira à noite, quarta, quinta, sexta, assistir. Inclusive essa semana teremos, né, todos os dias teremos live. Então um dos comentários foi esse: o senhor não vai exercer o juízo sem antes exercer a misericórdia, né? A misericórdia dele está aí. Na ira, lembra-te da misericórdia, como diz o profeta Abacuque, né? Então esse texto também ele tem esse tom, né? E a gente olha, por exemplo, falando que é um mistério da iniquidade, como diz a palavra, como o pastor Edson mencionou, ou seja, mistério não é algo que está visível apenas, porque tudo que está visível agora, ele é resultado de algo que está invisível. Então é o mistério da iniquidade. Então há algo por trás dessa iniquidade. Há uma operação do maligno que passou a ter oportunidade na vida do homem desde lá do Éden. O homem abriu essa oportunidade, certa ocasião, né? Lá Adão e Eva abriram essa oportunidade para que entrasse então esta operação, esse mistério para agir contra Deus, contra tudo que vem de Deus, né? Então a partir dali o homem entrou nessa decadência que nós vemos os resultados nos dias atuais, né? Então há um mistério, esse mistério da iniquidade que vai operando, e isso foi avançando ao longo dos anos, desses milênios, e até a Bíblia diz agora, nos dias atuais, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, esse mistério da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, há uma operação que é invisível. E você vai combater isso que é um mistério invisível como? Com a intelectualidade. Você vai agir, combater esse mistério, ou resistir a esse mistério com argumentos humanos, como o pastor Edson falou, né? Com algum argumento filosófico, né? Vamos usar uma linguagem tecnológica, com algum aplicativo hoje, você vai resistir isso, ó, a iniquidade vem, que é um mistério, aí você vai ter algum aplicativo que resiste isso, vai mas na loja, vai na lógica, vai no Google Play, vai no Google, Store, exatamente, baixa aí, ó, arrumei uma forma aqui de combater essa iniquidade, um aplicativo, não tem recurso, não tem tecnologia, não tem inteligência, não tem sabedoria humana capaz de resistir esse mistério da iniquidade, né? E aí você vê que isso vai avançando. Então é um mistério da iniquidade, abriu essa operação e não tem como resistir. E a gente vê algumas evidências na palavra sobre esse mistério da injustiça, da iniquidade, né? Você vê na palavra que o Senhor está atento a tudo isso. E ele diz assim, em Isaías capítulo 59, 14: pelo que o juízo se tornou atrás, a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. Como o pastor Aníbal falou, né? É uma batalha entre a verdade e a mentira. A verdade anda tropeçando pelas ruas. A equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal arrisca a ser despojado. Se você praticar a verdade, você está se arriscando, você está correndo um risco. Só que a palavra diz assim: mas o Senhor viu e pareceu mal aos olhos que não houvesse justiça. Então, está tudo patente aos olhos do Senhor. Aí esse mistério que o homem não consegue ver, a gente só percebe pelos resultados, como o pastor Edson mencionou na mensagem, né? Todos esses tristes resultados que a comunidade, que a sociedade, que o mundo vem vendo, né? Pensa que é uma ação meramente humana, não. Há um mistério que está operando ali para o mal, só que esse mistério é reconhecido, o Senhor está vendo tudo. Está aqui, ó, o Senhor viu, é isso aí, né? Se pareceu mal aos olhos do Senhor que não houvesse justiça. O Senhor está vendo. Às vezes a gente pode falar: Senhor, mas e agora? Para onde vamos? Quanta injustiça, quantas coisas terríveis. O Senhor está vendo tudo e a igreja está debaixo das mãos do Senhor. A Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra o povo do Senhor. Por quê que não? Porque há um que resiste. O próprio Deus diz: há um que resiste. Há um mistério da iniquidade, da injustiça que opera, mas há também um mistério que atua na vida da igreja. Esse mistério, que é o poder do sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, esse mistério resiste. Esse mistério tentou. Aí sim, aí eu não vou confiar agora no meu argumento mais, né, no aplicativo, na tecnologia. Não. Nós vamos confiar agora nesse poder
do Espírito Santo que atua no corpo de Cristo, que é um mistério também. É igual o sangue no nosso organismo. Ninguém está vendo o sangue, está vendo que eu estou vivo. Por quê? Porque tem um sangue circulando em mim. A igreja assim também, todo mundo está vendo a igreja, mas ela só está viva porque há um mistério circulando no corpo, que é o poder do sangue de Jesus, que é o Espírito Santo. Esse é capaz de resistir. E o texto faz menção que não são vários mistérios. A Bíblia diz assim, há um que resiste. Há um que resiste. Então, é o Espírito Santo. Não são 2, 3, 4, não. É o Espírito Santo. Até porque esse o Espírito Santo é um só, que revela também o único Salvador, que é o Senhor Jesus. Graças. É a um só Deus e Pai, é um só. E os três em um, a trindade perfeita operando para resistir esse momento, né? Operando na vida da igreja. E sobre o próprio Espírito Santo, depois que a gente aceita o Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a conduzir a nossa vida, a gente passa a depender totalmente disso agora. A gente passa a depender da operação do Espírito Santo. E Davi, certa ocasião, diante de uma falha cometida, ele ficou tão preocupado em ficar sem o Espírito Santo, que é a maior riqueza dele. Ele falou isso. Já que o pastor Ed citou Saul, né? Que perdeu o Espírito Santo. Davi pensou, não posso perder isso. É tudo que eu tenho. Não retire. O reino é uma coisa, eu sou rei, tudo bem, mas Senhor, não é o reino que eu estou falando para o Senhor não retirar. Não retires de mim o teu Espírito Santo. É isso aí. Eu dependo do Espírito Santo. Tudo para mim agora é o Espírito Santo. É o momento agora. E esse Espírito Santo, o próprio texto que o pastor Edson diz assim, ele resiste, mas ele vai ser tirado. Ele vai ser tirado. Mas ele, quando ele for tirado, ele não vai sair sozinho, não. Ele vai levar a igreja junto com ele, né? Então ele vai ser retirado. Então vai resistir até o tempo que vai ser tirado. Daí fica o convite, como o pastor Edson, o pastor Aníbal falou, a característica evangelística até desse texto, né? Olha, você não tem como resistir a essa operação do engano. Mas a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador, o Espírito Santo entrar na sua vida, né? Fazer morada na sua vida, você vai resistir e um dia você também vai ser tirado com ele. Você vai morar com Jesus na eternidade, né? O templo do Espírito Santo vai ser retirado. E quem é o templo do Espírito Santo? Exatamente. Quem recebeu, né? Quem recebeu o Espírito Santo. É isso aí. Glória a Jesus. Maravilha, pastor. Aleluia. Auxilésio Pedro, querido, nosso querido pastor Polonini falou ali até, repetiu então a gente até rindo, né, sobre aplicativos, sobre várias coisas que existem, e a gente vê que o espírito do engano, né, está aí, com seus subterfúgios, com seus convites, mas que maravilha que existe um povo que tem olhado para o Espírito Santo, como nosso querido pastor Edson Souza trouxe a palavra ali. O Espírito Santo é que convence o homem, o Espírito Santo está aqui, mas será tirado. Mas ele ainda está aqui, né, pastor? E que maravilha que nós estamos em uma semana muito importante, onde a gente tem que realmente chamar atenção. Pastor Polonini, pastor Fabiano Polonini chamou atenção sobre isso, e a gente ia falar no decorrer sobre essa semana, né? Uma semana muito especial, uma semana onde no próximo domingo, às 11 horas da manhã, a igreja estará dando um grito: Maranata, o Senhor Jesus Glória vem. a Deus. Trombetas e Festas, 3ª edição. Nós teremos todos os dias, 21 horas, uma live segunda a sexta. Nós teremos os cultos presenciais, né, nas igrejas. Essa será uma semana assim onde o Espírito Santo estará operando na vida da igreja, onde estaremos saindo ao campo, aos convites mesmo assim no nosso trabalho, convite no nosso local de estudo, né, nos vizinhos. Estaremos convidando, mas também estaremos convidando, como disse o pastor Fabiano Polonini, nós temos agora algumas facilidades, né? Nós temos a rede social, então é uma forma de evangelizar, e nós vamos evangelizar através dos links, mandando os links, né? É uma semana muito importante. Pastor Auxilésio Pedro, querido, a contribuição do senhor também nessa palavra maravilhosa que nós estamos aqui nessa manhã, no pós-madrugada aqui, adentrando um pouco mais. Nós gostaríamos também da participação do senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor Elias Fael, os companheiros aqui da bancada, você, meu amado, querido ouvinte, que está conosco. Bom de ficar aqui no final é só glorificar, né?
Porque os pastores já escorreram aqui e nós ficamos então com a missão de glorificar. Mas, de fato, né, fazer menção aqui, essa semana é uma semana especial, o Senhor tem nos dado uma bênção e nós falamos aqui daquilo que a igreja sempre enfrentou, né? A igreja de Tessalônica, ela estava ali crescendo em amor, em fé, crescendo na paciência, mas as aflições, elas vinham, né? As batalhas, elas sempre fizeram parte da vida da igreja. Mas a igreja crescia e eu me recordei aqui, os companheiros falando da escola bíblica dominical, o Espírito Santo, ele opera no meio da igreja. É como os pastores estavam falando, né? E não é diferente, a igreja nos nossos dias tem crescido. Eu estava vendo os pastores do exterior, né? Da Rússia, Guiné, Burundi. Como o Senhor, ele tem cravado a sua palavra, como ele tem testificado através do Espírito Santo. E essa obra, ela segue. E nós sabemos, como os pastores falaram, né, tudo isso é um preparo. O evento Trombetas e Festas agora, no próximo domingo, no dia 26, também é um preparo. É um grito de preparo, de alerta, né, para que todos possam entender as instruções, aquilo que o Senhor tem. O Senhor, ele sempre tem um projeto para a vida do homem, um projeto de salvação. Quando Paulo ele começa a trazer essa palavra para Tessalônica, as instruções de Paulo é para que nesse momento agora, antecedendo a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, que a igreja não fique perturbada com vagueações de ensinos, como os companheiros abordaram bem aqui, né? Para que não entre também pelo erro ou sejam confundidos. Então nós precisamos entender uma coisa. Ele disse, para que ninguém vos mova facilmente. Naquela época, naquele período, haviam ali filósofos trazendo uma palavra contrária, tentando confundir a mente dos irmãos. Não é diferente no dia de hoje, mas nós temos o Espírito Santo que opera no nosso meio, trazendo a verdade e trazendo à luz a palavra revelada. Como os companheiros falaram, né? É o que nós precisamos. Então, não quer ser enganado? Busque uma comunhão com o Espírito Santo. Então, a palavra aqui para os nossos queridos ouvintes. Quer resistir? Busque uma comunhão com o Espírito Santo. As lutas, as aflições, as vagueações de ensino, toda essa mentira que o adversário ele tem muitas das vezes colocado para confundir a mente do servo, você vai resistir se você tiver o Espírito Santo. Você não será enganado. A luz da revelação, a operação do Espírito Santo vai te dar força para você continuar, vai esclarecer, como os pastores comentaram, né? Vai esclarecer sobre todas as coisas. E aí o conselho, né, no verso 15, estai firmes e retém não as novidades, mas retém os rudimentos da palavra, a doutrina. E o nosso consolo, né? Vou ser breve aqui para nós encerrar. Qual é o consolo? O consolo é que nós fomos chamados. No verso 13 diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido. Então nós somos eleitos desde o princípio para uma salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, aqui há uma orientação para nós e também um consolo. No verso 16, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Qual é a consolação e a boa esperança? É que em breve, muito em breve, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Glória a Deus. Uma promessa ainda do Apocalipse, né? Quem são esses? Esses foram que vieram de grande tribulação, mas venceram pelo sangue do Cordeiro, venceram pela palavra, e o Senhor agora tirará dos olhos toda lágrima, e nós estaremos com o Senhor na glória, seremos consolados. E verso 17, console os vossos corações, os conforte em toda boa palavra e obra. Qual é a boa palavra? É a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Glória a Então, Deus. meu irmão, meu querido, você que nos ouve, está passando pelas suas batalhas, pelas suas perseguições, sabe que em breve isso vai findar. Jesus está às portas. A igreja
como os pastores já mencionaram, né? Ela será tirada junto com o Espírito Santo e você, meu amado irmão, nós, igreja amada do Senhor, nós estaremos na glória com Ele. Louvado seja o nome. Glória a Jesus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. A gente manda um abraço aos irmãos que estão participando conosco aqui também, a Bernadette Simões Amaral, o Elias Santos, também a Dayana Gomes, a Jordânia Arantes, a Ana Lúcia, o Luiz Bernardo, a Clara Thaler, os irmãos que sempre estão aqui conosco nesse culto da madrugada, no pós-madrugada. Querido pastor Edson Souza, olha, o Daniel Pereira de Prata, os irmãos participando aqui conosco, Campina Grande, na Paraíba, um abraço aos irmãos. Ele diz: a paz do seu irmão Elias, pastores, a operação do Espírito Santo no nosso meio é o que faz toda a diferença, né? E nós vemos isso em relação ao que o pastor Edson Souza disse, aos dons espirituais, pois o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Aleluia. Jesus. E só o Espírito Santo é que revela o oculto e o escondido do coração do homem, né? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Pastor Alcilésio fez uma citação muito interessante aqui nesse verso 13, né? Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. É o plano de Deus. Salvação como? Em santificação do Espírito e fé da verdade. Então você vê que a operação do Espírito Santo santifica a igreja na verdade. Glória a Deus. E aí eu vou lá em João 17, na oração sacerdotal, e falo assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando você recebe a operação do Espírito Santo na palavra revelada, você consegue resistir. E você combate automaticamente algumas ações que a Bíblia nos deixa muito claro isso. Apostasia, que é abandono da fé, não é verdade? Abandono da fé, ou seja, a fé na verdade já não existe, a fé na palavra já não existe. E heresia, que é colocar o que não está escrito na Bíblia. E aí eu já chamo de mentira. Se não está na Bíblia, é mentira. Se a palavra é a verdade, eu coloquei o que não está na palavra, então é mentira. Então, duas operações: apostasia, que é deixar a fé na verdade, e heresia, que é abandonar a palavra da verdade e colocar a mentira. Então, tudo isso a gente acha escrito aqui nesse verso 11. Por isso, já que o homem iníquo insiste tanto nisso, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Já que querem, não querem o Espírito Santo, mas a igreja que dá testemunho de Jesus Cristo, porque o testemunho de Jesus Cristo, como o nosso irmão aí disse, é espírito de profecia. Testemunhar Jesus, você faz reluzir, você profetiza e você faz um anúncio. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem. Não adianta. Você pode viver sua apostasia, você pode ser herege, mas isso não vai anular a vinda de Jesus. Pelo contrário, quando ele vier pelo sopro da sua boca, o herege e o apóstata, tudo isso será desfeito com a força do seu sopro. Eu queria aproveitar, o pastor Edson, ele mencionou sobre até a própria heresia, né? Não está na palavra. E até avançando em cima disso, o pastor Edson falou, você vê que muitas operações hoje até se utilizam, muitas operações do engano se utilizam da própria palavra, né? Às vezes pega a própria palavra, mas por não ter o Espírito Santo, então a palavra passa a ser um livro sujeito a várias interpretações humanas, sendo que, de repente, você que nos ouve, quem sabe até pela primeira vez, pode estar pensando, eles estão falando de palavra revelada, o que seria isso? É justamente porque só consegue entrar nos mistérios da palavra pelo Espírito Santo. Então, até nisso, né? Ou seja, se você não tem o Espírito Santo, você vai estar sujeito, vulnerável a heresias, e muitas vezes heresias essas se utilizando da própria palavra. Mas como o próprio adversário do homem, ele conhece também a palavra, ele manipula essa palavra da verdade, usa-lhe meias verdades, aquilo já deixou de ser uma verdade. Quando ele pega a palavra da verdade e manipula, aquilo já virou uma mentira, né? O adversário usou a própria palavra, a certa ocasião, contra Jesus. Contra o próprio Senhor Jesus, ele usou a palavra, está escrito. E ele é o herege, né? Exatamente. Ele é o que transforma. Exatamente. Então ele usou a palavra contra Jesus. Só que o adversário usou uma palavra contra o Senhor Jesus.
Mas Jesus, ele é a própria palavra. Então, por isso que foi resistido. Então, ele usou a palavra contra Jesus. Está escrito, né? Transforma a pedra em pão. Por quê? Porque a operação do engano foca tudo para essa vida. Mas Jesus, que é a própria palavra, como o Apocalipse diz, né? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, resistiu com a própria palavra. Falou, só que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então, significa o quê? Ele entrou com a palavra na letra, vamos dizer assim, a palavra meramente manipulada, e Jesus, que é a própria palavra viva, falou, mas isso que você está querendo que eu transforme em pão é porque é pão para essa vida. Eu vou te falar uma outra coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, aí Jesus estava falando da eternidade. Então, a palavra revelada é aquela que é dirigida pelo Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo, ele inspirou essa palavra. Então, esse Espírito Santo é o que revela a palavra. Por isso que a gente fala aqui a palavra revelada, né? Maravilha. Ele falou... Pode falar. Na palavra do pastor Polorini, ele chamou a atenção para você que está chegando, e nós queremos também cumprimentar você. Ontem, nosso querido pastor Gedeu Tigueiros falou sobre a forma onde nós estamos, o crescimento da obra, né? E agora nós estamos na TV também aberta, através da parabólica, mas atingindo quase 20 milhões de pessoas. Então nós estamos entrando em vários lares onde nós não entrávamos. A você que está aí na TV Manaim, a você que chegou agora na TV Sat Manaim, nós queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Esse é um canal da Igreja Cristã Maranata, onde aqui nós falamos, como o pastor disse, a palavra revelada. Nós anunciamos o Evangelho eterno. Então você sinta-se em casa, você está no meio de um povo de Deus, no meio de um povo que tem anunciado o Evangelho eterno, ou seja, anunciado que o Senhor Jesus vai voltar. E eu convido a você a estar participando de toda a programação da TV Sat Manaim. Nós estamos durante todo o dia, 24 horas por dia, nós temos uma programação especial para você. Existem várias outras emissoras do lado, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, muitas coisas que não agradam ao Senhor. E aqui você vai ter uma programação especial para você, para sua família, para os seus filhos. Tem também programas infantis, programa para os jovens. Então eu convido você a continuar conosco aqui, canal 126, nessa mesma antena, nesse mesmo canal, todos os dias, 24 horas por dia. Pastor Aníbal Nery, fica à vontade, a gente está só cumprimentando os queridos que nós estamos entrando na casa, e nós agradecemos por você estar nos deixando entrar na sua casa e falar da coisa mais importante, que é a salvação do homem, falar da pessoa mais importante, que é o Senhor Jesus. Nós agradecemos a você por nos deixar entrar no seu lar. Pastor Aníbal. Amém. Antes de eu falar, o pastor Edson, acho que eu falar mais alguma coisa, pode? Você. Veja bem, o texto, como já falamos, né, os pastores já citaram aqui também, ele fala da mentira e da verdade do Senhor. A mentira, ela prevalece sobre um fato, sobre a vida de alguém, o entendimento. Às vezes a pessoa carrega a vida inteira uma informação que é mentirosa, que é contrária à verdade para a vida dele. E talvez, dependendo do assunto, não traz prejuízo nenhum. Ele continuou com aquela mentira e ficou ali, né? Mas essa aqui, que a palavra cita, ela traz um prejuízo para o homem eterno, porque ele pode viver a eternidade com Deus e sem Deus. A eternidade com o Senhor Deus, é a eternidade que o Senhor separou para o homem, salvando o homem, tirando o homem do pecado, tirando o homem da morte para a vida eterna. Então, o texto aqui que o pastor Edson leu nessa manhã, na madrugada, né, no culto da madrugada, nós já estamos aqui, né, para aqueles que estão entrando agora já no pós-madrugada, o texto diz, porque já o mistério da injustiça opera. Então, a injustiça também tem o seu mistério. É um mistério que o homem, às vezes, não consegue entender,
discernir é mistério. Mas é uma operação da injustiça, do pecado. E às vezes o homem se acostuma, a mente cauteriza, a mente do homem, ele entende que é assim mesmo, a vida é assim, as coisas são assim, e ele vai vivendo uma mentira. E o Senhor, ele quer revelar a verdade. Então, somente a um que agora resiste, que até que do meio será tirado. Então, olha aqui, resiste até o dia da volta do Senhor Jesus, será tirado. Então, lembremos disso. Há uma resistência do Espírito Santo nesta hora a tudo que é pecado, para te ensinar, para revelar a verdade, para revelar o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus. Então, Maravilha. esta bênção o Senhor preparou. Então, a grande batalha, meu querido, que está nos ouvindo, é você ouvir a verdade, conhecer a verdade, viver a verdade. É esta a grande bênção. Porque há dogmas, há tantos ensinos contrários àquilo que é a verdade. O único e suficiente Salvador do homem é o Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Nós precisamos de um mediador. Nós precisamos da ligação com a eternidade e só o Senhor Jesus, ele pode fazer isso. E só o Espírito Santo pode revelar o Senhor Jesus na sua vida. Não somos nós. Não é a pregação do pastor Edson nessa manhã. Não somos nós. É o Espírito Santo na sua Maravilha. vida. Então peça ao Senhor o Espírito Santo na sua vida, que o Senhor vai revelar toda a verdade. Louvado seja o nome. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Se não Espírito. for pelo Espírito. Não tem como. Maravilha. A Eliane Elizabeth diz: bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Gratidão ao Senhor por nos permitir participar de mais um culto de madrugada em comunhão com os amados irmãos através da Rádio Manaim, no preparo para o grande dia, né? O dia do arrebatamento Aleluia. da Maravilha. igreja, Ô, a participação Faé. da Eliane ali de Faé, Belo Horizonte. já Fala, que você pastor. está citando aí a irmã Eliane, antes você citou a irmã Bernadette, que estava nos ouvindo. Olha, irmã Bernadette, a paz do Senhor para você. E eu digo que tem no mínimo mais uma Bernadette nos ouvindo nessa hora, que é minha mãe, irmã Bernadette também. Amém. Aproveito para mandar um abraço para ela. Amém. Pastor Alcilésio, o senhor tem algum complemento para nós? Porque agora, como eu falei aqui, nós estamos na TV, né? A gente tem horário a ser cumprido, 7h30 a gente já tem que entregar, né? Tá ótimo. Maravilha. Acho que tudo que precisava ser dito, né? Claro que é inesgotável É inesgotável. as revelações da palavra, mas é deixar essa palavra para os ouvintes, né? Como nós já citamos aqui, saber que você foi escolhido pelo Senhor, há um projeto de salvação que foi oferecido a cada um de nós. E se você está passando por lutas, por provas, busque uma bênção do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, e ele vai fortalecer o seu coração e vai te preparar para esse grande e maravilhoso encontro com o Senhor. Maravilha. Amém. Glória a Jesus. Nós não estamos já nos despedindo, mas eu gostaria que cada pastor fizesse um convite. Fizesse um convite, olhasse para a câmera e fizesse um convite para aqueles que estão nos assistindo no dia 26. Claro. Um convite para as lives, ou um convite para essa semana acompanhar nós estamos entrando nessa semana de culto ao meio-dia. Nós teremos a transmissão aqui pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Então, a gente está aqui num horário de grande audiência da Rádio Manaim, também da TV, né, e do YouTube, onde a gente vai fazer esse convite. Pastor Edson, o senhor que trouxe a palavra, o senhor pode começar a fazer Amém. esse convite Amém. aos irmãos, cada pastor fazendo um convite aos irmãos para poderem, né, entrar como pastor, já que o pastor Fabiano Polonini falou sobre a internet, entrar no engajamento. Sim, curtir. sim. A gente lança aqui então Triple C. Curta, comente, Compartilhe. é o Triple C, vamos lançar a partir de hoje. Curta, comente e compartilhe, né? Porque assim o engajamento, né, aumenta muito
A gente É está isso falando aí. em especial para quem está no canal no YouTube. Você compartilhando, você deixando o seu joinha, deixando nem que seja deixa o seu like e comente. Um comentário seu, né, nem que seja a paz do Senhor, já faz com que a própria plataforma do YouTube mande para muitas outras pessoas que a gente nem sabe quem são. Então, é o famoso engajamento. Amém. Eu tenho dito, sabe, ô Elias, desde o início, quando nós começamos este trabalho, essa ação para engajamento no canal do YouTube, as pessoas se inscreverem, eu disse sempre e enfatizei na minha igreja que o que nos move é o propósito. Tá? Não era colocar número, não é colocar 1 milhão ou 1.200.000, mas é colocar pessoas diante da palavra de Jesus. É como aqueles 4 homens que diz nos evangelhos, ali com ênfase em Marcos, que pegaram um enfermo, desceram pelo telhado, porque a casa estava cheia, não tinha como entrar nas portas, e colocaram diante de Jesus. E colocado diante de Jesus, Jesus viu a fé deles e disse ao paralítico assim: toma sua cama e anda. Então, esse trabalho de engajamento, de inscrição no canal, o propósito dele é um propósito evangelístico, não é um propósito numérico, seguidores, é um propósito evangelístico de missão para a igreja que está resistindo. Então coloca a pessoa para ouvir a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus vai operar e vai fazer o que tem que fazer na vida da pessoa. O convite então é esse. E nessa semana é uma semana muito especial para nós, é uma semana de jejum, é uma semana de culto meio-dia, é uma semana de cultos presenciais. A gente tinha antes, lembra? Muito tempo atrás a gente tinha culto presencial todos os dias da semana. Essa semana estamos revivendo isso. E é um motivo especial. Todos os dias da semana, segunda a sexta, sábado e domingo já tem. Mas de segunda a sexta, 19h30, as igrejas maranatas estarão abertas e terão cultos presenciais. A igreja deve convidar a semana toda, porque são mensagens falando exatamente do preparo para esse corpo de Cristo, a igreja que vai ser retirada no arrebatamento. Então nós convidamos aos irmãos de todo o Brasil, de todo mundo que nos ouve, para convidar as pessoas para estar nos cultos, participar, se inscrever no canal. E nós convidamos para orar, porque sem oração nada vai acontecer, meus irmãos. Porque se o propósito é espiritual, então devemos ser espirituais, e é oração para que Deus possa operar milagres. Está escrito, dito por Jesus, os sinais seguirão aos que creem. Então a igreja que vai ser tirada é a igreja que está crendo, e convida para estar nos cultos, convida para estar no evento Trombetas e Festas, porque é uma mensagem revelada, é uma mensagem que Deus preparou para este momento agora, para a igreja que vai ser retirada. Então, convida as pessoas, não perca tempo, seja instrumento nas mãos de Deus. Esse é o convite. Glória a Deus. Leonelli. Olha, eu já iria, né? Mas com esse convite eu fiquei ainda mais fortalecido. Né? Convite maravilhoso, com uma palavra, né? Meus irmãos e ouvintes, né? Nós deixamos aqui também este convite. Há um texto da palavra lá no Velho Testamento que 4 homens, quando receberam uma bênção de um milagre, onde tinha alimento com fartura na porta de Samaria, eles disseram assim: não fazemos bem se guardarmos só para nós. Hoje é dia de boas novas. Aleluia. E eu digo aos irmãos, hoje é dia de boas novas, são boas notícias, é uma mensagem da eternidade. E por quê? Né, o pastor Edson citou aqui de propósito, é isso mesmo, há um propósito de salvar o homem, há um propósito que vem do Senhor, o Senhor colocou nos nossos corações, que o Senhor revelou, é uma verdade que vivemos, e a verdade, ela está relacionada ao tempo profético. O relógio profético, ele não deixa nenhuma dúvida, estamos no tempo chamado pela palavra de breve.
no tempo chamado de próximo, no tempo chamado da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Então preparemo-nos para este momento. O Maranata, o Senhor Jesus vem. É esta a grande bênção que o Senhor ele tem para nós. Então convido aqueles que estão nos ouvindo e digo a vocês, todos, convidem também. Não deixe o seu vizinho, o seu familiar, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, fora deste momento glorioso, que é o dia 26 de novembro, onde reuniremos nas igrejas presencialmente e onde também teremos a transmissão pela televisão, né, pela Rede TV e também a transmissão pelo canal do YouTube, todos os canais e TV da TV Manaim. Então, fica aqui esse convite, que Deus possa abençoar a todos nós, que seja um dia glorioso, de salvação, de grandes vitórias na presença do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Amém, pastor Fabiano Polonini. Amém. Gente, a gente fica numa expectativa, né? Uma expectativa maravilhosa por esse dia, em que... Muito especial, né? Muito especial, aguardado. O mundo vive de expectativas, né? Se vai ter qualquer evento a nível internacional, há uma divulgação, há uma empolgação. E nós, como servos do Senhor, nós temos esse zelo pela mensagem que o Senhor nos confiou, né? E o Senhor Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é o nosso convite aí para os nossos irmãos, para você que nos assiste nesta manhã, participa conosco dessa festa. Deus tem uma palavra de esperança para o seu coração, para a sua família. E nós, como igreja, nós temos essa missão. Falando para você, meu irmão, você que já é um servo do Senhor, isso é uma missão dada por Jesus. Ele não fez uma sugestão, ele deu uma missão. Ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho. E eu vou confessar para os irmãos, eu vim para esta obra com 10 anos de idade. Hoje eu estou com os meus 50, né? E quando nós orávamos assim pela obra, por exemplo, no exterior, eu lembro lá, a listinha chegava e nós ficávamos pensando assim, eu confesso para os irmãos, para chegar no mundo todo isso vai demorar muito. Eu vou estar lá com 100 anos, no meu humilde pensamento, enquanto criança ainda ali, vai demorar muito. A gente só via algumas igrejas, né? Mas não demorou não. Só passou 40 e já estamos no mundo todo para a glória do Senhor. E agora, então, essa oportunidade de entregar essa mensagem no dia 26. E aí ouvimos numa reunião preparatória de trombetas e festas, uma até regional aqui, e o pastor falou bem assim: nenhuma estrada hoje é mais rápida do que a internet. Né, Cléber? Né, Faé? Nenhuma estrada hoje é mais rápida do que a internet. Então nós temos esse recurso que o Senhor deu hoje. Assim como lá na época do Império Romano, o Senhor operou de forma que o Império abrisse estradas e depois essas estradas foram utilizadas pelos servos do Senhor, que foram se espalhando pelos caminhos, pelos continentes, e ali as igrejas foram sendo abertas, né? Na época de Paulo, desses irmãos lá no começo da obra da igreja, na caminhada da igreja. Hoje o Senhor abriu a internet. Então nós estamos usando esse recurso e vamos divulgar, vamos convidar, porque nós temos uma palavra. Essa palavra é preciosa. E como garantia, a Bíblia diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Leve essa palavra, leve esse convite e vamos colher muitos resultados. Amém. Amém. Nosso querido pastor Silésio, um breve convite. Nós temos 5 minutos ainda, nós temos um momento de oração. Fique à vontade, pastor. Glória a Deus. Meus queridos, só fazer uma breve menção aqui. O texto que foi lido hoje, Igreja de Tessalônica, Paulo ele escreveu uma carta. Eu fico me perguntando, Paulo, muitas das vezes preso, através de cartas, ele preparou igrejas e cravou doutrina. Imagina se Paulo estivesse com as redes sociais, Celularzinho na mão, hein? um WhatsApp. Não precisava de muita coisa não, um WhatsApp. Então, queridos, veja que
Paulo ali através do Espírito, mas escrevendo suas cartas, demoravam dias, né, 6 meses para chegar, e ele evangelizou. E às vezes até preso. Eu e você, meu amado irmão, nós estamos livres, e livres espiritualmente também, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, nos deu toda essa tecnologia para usar em favor da obra. Então faça. Envie o link, trombetas e festas, os cultos online, as lives, todo o material que está disponível a nós. Nós só precisamos um clique. O celular já está nas nossas mãos, nós precisamos evangelizar, né? Então fica aqui essa orientação, esse convite também para os nossos irmãos, né? Aquilo que está na sua mão, faça, né? E a você, querido ouvinte, como nós já discorremos aqui, essa semana é a semana do culto meio-dia. Você precisa de uma bênção para o seu coração, procure a igreja que está Maranata mais próximo de você, os tempos estarão abertos e, por certo, o Senhor tem uma bênção. Temos também os cultos online, nosso canal no YouTube. Participe conosco, né? Nós temos os cultos às 20 horas, temos live às 21 horas e, por certo, o Senhor falará ao seu coração. E o convite especial, trombetas e festas. Próximo domingo, às 11 horas da manhã, não deixe de participar. Deus tem um grito, um alerta para o seu coração acerca das coisas que brevemente estão acontecendo, estão para acontecer. O arrebatamento da igreja está próximo e o Senhor quer que você esteja com Ele na eternidade. Fica Amém. o nosso convite, a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós teremos agora o nosso momento de oração. Nosso querido pastor Fabiano Polonini. Nós desejamos a todos a paz do Senhor. Momento de oração. Senhor, mais uma vez, pelo poder do sangue de Jesus, oramos, apresentamos irmãos nossos enfermos, nosso irmão Eudes, o varão, a Liz, a criança, a irmã Marlene Netzer, a nossa irmã Ana Rosete, esposa do pastor Wallace, nossa irmã Creuzinha, esposa do pastor Tarciso, o irmão Alaí, da igreja de Bento Ferreira, a criança Eliane, de 4 anos, tratamento oncológico. Helena. Senhor, tem misericórdia. A Helena, Senhor. Abençoa esses nossos irmãos em seus tratamentos. Em tudo haja a porção do Senhor, a mão do Senhor estendida, o enviar dos teus anjos para socorrê-los. O nosso irmão Ranilton, de Portugal, lá na Europa. A nossa irmã Joanice, de Ibirapuã, na Bahia. O João Luiz, a Marise Pinheiro e Nelly Rabelo, de Jardim da Penha, Jardim Camburi. A nossa irmã Cristiane, internada em São Paulo. Opera, Senhor, que em todos esses instantes, na dor ali, até mesmo distante dos familiares, mas eles sintam a presença do Senhor, teu Espírito Santo agindo, consolando, a esperança viva nos corações. Opera, Senhor, no Elisaldo, que aceitou o Senhor agora, recentemente, numa enfermidade, é pai de uma irmã nossa, a irmã Marisa. Senhor, opera na vida do Elisaldo. No Mateus, lá no Rio de Janeiro, internados, filho da irmã Andresa e Maurilo. Senhor, a Luciene, o seu pai Antônio Rodrigues, que passará por uma cirurgia em Belo Horizonte, o pastor Natanael, da área de Santa Inês, hospitalizado. Abençoa os nossos queridos irmãos, sustentando, dando saúde, a tua paz. O pastor Renato Martins e seu filho Davi, aniversariando, glorificamos o teu nome por eles. O pastor Redeuti, que aniversariou ontem também. Seja bendito o teu nome, Senhor, e opera continuamente sobre os nossos irmãos, sobre a saúde, as portas de emprego, o socorro nas famílias, tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.